Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, chegamos então aos Atos dos Apóstolos, né? Como a gente falava no vídeo anterior, os Atos dos Apóstolos são uma continuação do Evangelho de Lucas, onde o autor, na verdade, possivelmente teve feito ali uma grande obra que, por uma questão literária, até uma questão de objetivos doutrinários e objetivos evangelizadores, ela foi dividida no Evangelho, que é a passagem de Jesus estando com o povo, e Atos dos Apóstolos, após a ida de Cristo, o retorno de Cristo aos céus e o Pentecostes, como esses apóstolos e discípulos deram continuidade à missão evangelizadora. Como vocês sabem, nós estamos aqui mudando de um grupo literário, né? Vocês estão vendo o quadro aí, nós ainda estamos, claro, no Novo Testamento, ainda estamos nos livros históricos, deixamos os evangélicos e vamos agora para esse subgrupo chamado Atos, que compõe-se de um único livro, como nós sabemos. Bom, então para facilitar a nossa compreensão, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas e também conhecido até como o Quinto Evangelho, é um livro que nos traz basicamente 2 grupos de informações. O primeiro deles são aqueles acontecimentos logo após o retorno de Jesus, sua ressurreição, as orientações que Jesus dá aos apóstolos, o empoderamento que é oferecido e também o Pentecostes. E após isso, as várias viagens e missões de Paulo, citando, claro, ao longo de toda aí a sua extensão,
também atitudes e atividades de outros apóstolos, em especial Pedro, João, em alguns momentos até Filipe. Então, os Atos dos Apóstolos nos apresentam essa estrutura e tem como objetivo justamente compartilhar conosco como a comunidade cristã primitiva conseguiu crescer, conseguiu ser formada e se estruturou. Como eu já comentei em vídeos anteriores, claro, no Evangelho de Lucas, a pessoa de Lucas, possivelmente ali um médico sírio-grego ou greco-sírio, que tinha muita proximidade com Paulo, pode ter acompanhado Paulo em algumas dessas viagens, criou de fato uma relação muito próxima e íntima e acabou sendo um assistente de Paulo na escrita. É bem provável que por todo o detalhamento que Lucas apresenta, não apenas esteve presente ali em várias dessas circunstâncias, como também recebia todas essas informações e se lançou a pesquisas muito intensas para poder nos presentear com essa maravilha que é o livro dos Atos e também seu Evangelho. Então, apenas para reforçar essa informação, Lucas é esse médico que acompanha Paulo e tem o grande dom de uma escrita didática, limpa e perfeita. E nós vamos ver, claro, ao longo de toda essa escrita dos Atos, especialmente nos momentos das 4 viagens de Paulo, que são talvez aí o ponto alto dos Atos dos Apóstolos, são essas viagens evangelizadoras, onde Paulo saiu pregando, evangelizando e fundando igrejas por toda aquela região. A gente vai ver a grande resistência do povo para que isso acontecesse. Por um lado, muitos se maravilham com a pregação e com a boa nova de Cristo e se convertem, e por outro lado, continuamente, aquelas pessoas mais tradicionais, aqueles judeus mais enraizados na sua fé e nos seus dogmas, têm uma resistência muito grande e oferecem barreiras e mais barreiras. E é dessa forma que a cristandade vai crescendo e vai evoluindo, diante das barreiras, dos desafios e vencendo com a força de Jesus. Então, faladas todas essas informações preliminares, como os Atos se contextualiza, a gente vai entrar agora, claro, nos fatos mais relevantes. Vamos lá. Bom, e o livro se inicia verdadeiramente com uma grande união entre os Evangelhos e Atos, mostrando que há uma sequência, há uma continuidade. E que essa continuidade, mesmo Cristo não estando mais em forma humana no meio dos seus, ele continua presente eternamente através do Espírito Santo. Então os Atos dos Apóstolos nos apresentam isso logo no início, que a permanência de Cristo com seu povo não deixa de existir porque Cristo retorna aos céus, ascende aos céus. Não. O Espírito Santo é mantido como presença viva, invisível, mas capaz de gerar a força necessária para que as ações em nome de Jesus continuem acontecendo. Naquele momento, temos ali ainda a primeira comunidade cristã formada. E só para reforçar que neste momento ainda não se tinha nome de cristão, isso vai acontecer a partir aí de algumas viagens de Paulo, a gente vai comentar no momento oportuno. Mas a primeira grande comunidade, ela é formada por aqueles 11 e Maria, de acordo com relatos dos Atos dos Apóstolos. E relata-se ainda que eles incluíram um novo discípulo para compor os 12 escolhidos, que é Matias. Então Matias ele passa a fazer parte daqueles 12 amigos mais próximos de Jesus. Não sabemos e não há relatos específicos se Matias teve com Jesus ao longo de toda a sua caminhada missionária, nos períodos da Galileia e tudo mais. O que sabemos é que os 12, juntamente com Maria, são os que recebem a graça do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre todos eles, que é o Pentecostes. A festa de Pentecostes, celebrada por cristãos no mundo todo, não apenas católicos, mas também evangélicos, ortodoxos, de várias doutrinas. O Pentecostes é justamente essa celebração, que no 50º dia após a Páscoa, após a ressurreição, Jesus faz descer sobre Maria e os apóstolos o Espírito Santo, empoderando todas essas pessoas para que, em nome dele, possam agir em todos os lugares do mundo. E um fato bastante interessante citado nos Atos é que, a partir da descida do Espírito Santo, esses apóstolos, juntamente com Maria, passam a ter, inclusive, o poder de falar nas diversas línguas que se vivia naquele tempo. Então, cita-se aqui bastante especificamente isso, Não se trata de falar as línguas dos anjos, Na verdade, se trata de poder ter a capacidade de se comunicar
nas diversas linguagens utilizadas mundo afora, para que eles pudessem pregar e evangelizar na língua das pessoas que iriam recebê-los. Então, os Atos dos Apóstolos falam em línguas estrangeiras, né, para que eles possam ter a capacidade de falar o grego, de falar o latim, de falar línguas asiáticas e tantas outras. E isso tudo acontece fazendo com que esses discípulos, né, esses primeiros grandes evangelizadores do mundo cristão ou do mundo da cristandade, tudo isso acontece e vai se evidenciando no entorno de Jerusalém, né? E Pedro, logo num primeiro momento, ele já assume a liderança pastoral de todo esse grupo, e através dessas pessoas imbuídas do Espírito Santo, as pregações, as evangelizações, as conversões, milagres e curas continuam acontecendo de maneira muito intensa e fervorosa. Então, nos Atos, em especial nesses primeiros momentos, sempre são citados em muitas partes Pedro e João como sendo os pioneiros, talvez as principais lideranças que motivam os demais e fazem com que toda essa pregação aconteça. Claro, especialmente nesse início, não apenas em Jerusalém, mas no entorno, aqueles judeus, né, mais fervorosos e que tinham talvez uma relação tradicional mais intensa com a sua religiosidade, eles vão oferecendo bastante resistência, pois o cristianismo, além de trazer uma mudança na sua doutrina, traz também uma mudança de regras no dia a dia, né? Traz práticas diferentes, né? Tira da rotina uma série de regras que eram vivenciadas, dando lugar à prática do amor e do perdão, de maneira contínua e incessante. Então não é apenas o contexto religioso que está sendo modificado para eles, é a rotina, é o dia a dia, é a relação que eles tinham com as pessoas, é a forma de se vestir às vezes, era a forma de se portar na sinagoga, era a forma de se relacionar com a mulher em casa, com os filhos. Então mudava tudo, daí essa resistência. E é nesse momento que um dos principais ensinamentos que Pedro traz é que o próprio Davi, que para os judeus até então era o principal e maior nome do judaísmo, juntamente com Moisés, esses dois personagens eles são classificados por Pedro como profetas diante de Jesus, como meros profetas, né? Nenhum deles chegou próximo ao mínimo da divindade que é Jesus. Então, essas circunstâncias todas que fazem mudar todo o conhecimento que eles foram acumulando e disseminando ao longo de séculos, milênios, para vocês terem uma ideia, quando Cristo vem ao mundo e tudo isso acontece, o patriarca Abraão já tinha passado mais de 1500 anos antes. Então a gente está falando de uma religião milenar que foi agrupando e aglomerando diversos históricos conhecimentos, regras, preceitos, e que com a vinda de Jesus, parte disso tudo é modificada, né? É uma boa nova, é um novo testamento, é uma nova forma de olhar a sociedade e de agir socialmente. Isso é o que Cristo pede. Por quê? Porque, de acordo com Jesus Cristo, e muito bem observado e praticado por ele, o que estava sendo feito antes não era bom, não estava atendendo aos desejos de Deus. O homem estava se utilizando da lei e das regras para subverter a lei e colocar acima dela as próprias vontades humanas. E é isso que Jesus destrói, acaba e tenta colocar por terra, e claro, consegue, fazendo com que o amor e o perdão sejam os estandartes de tudo. A igreja, então, ela vai crescendo de uma forma muito fervorosa, né? Ao passo em que você tem várias dessas pessoas mais tradicionais e as lideranças, governanças, doutores da lei, escribas, eles vão resistindo, o povo comum, não apenas judeus, mas também povos de outras religiosidades e até mesmo pagãos, né? Aqueles que não tinham uma doutrina, uma religião a ser seguida, ou que eram contrários ao judaísmo, muitos desses olham para a cristandade que cresce, para aqueles milagres, para aquelas curas, tudo aquilo acontecendo, e ficam maravilhados e se convertem. Então esse período inicial é um período de explosão da cristandade, onde muitas conversões vão acontecendo. Algo bastante interessante é que não só Pedro, mas vários outros personagens ao longo desse período, eles vão sendo coagidos, vão sendo pressionados, em muitos casos, até no caso de Pedro, vão sendo presos. E os próprios anjos do Senhor, em muitas ocasiões, libertam e desamarram as correntes, para que a evangelização continue. Então, realmente, são histórias trazidas por Lucas de maneira muito pontual e maravilhosa, né? São coisas que, quando a gente lê, quando você vivencia aquilo imbuído de um sentimento de fé,
você realmente percebe que foi uma construção muito difícil o cristianismo estar firme, presente e permanente até os dias de hoje. E começou com esses homens. E é em meio a esse furor, a essa explosão, que nessa gama de conversões que vai acontecendo, muitos desses convertidos são pessoas até abastadas, pessoas que têm boas condições, ao passo que também tem muitas pessoas pobres que não têm nada. E cita-se nos Atos que essas pessoas mais abastadas, elas vão rapidamente e deliberadamente vendendo tudo que têm, dando aos pobres ou entregando para a missão evangelizadora e passam a seguir aqueles apóstolos, o que é maravilhoso. Um deles, que é um chipriano, né, da ilha do Chipre, que fica ali no Mediterrâneo, próximo à Turquia, Israel, Líbano, é chamado José, conhecido como Barnabé. E esse é um nome que a gente tem que ter bastante em mente, pois ele vai ser um dos principais acompanhantes de Paulo em suas viagens, e também vai chegar um momento que Barnabé até conduz viagens próprias juntamente com outros seguidores. E todo esse avanço vai se dando, e pessoas que têm um grande posicionamento de palavra, né, pessoas que têm habilidades, competências diferentes, elas vão se juntando a esse grupo. E o anúncio vai ficando cada vez mais imponente. E claro, tudo aquilo que cresce em anúncio vívido também cresce o olhar invejoso e temeroso. E é por esse motivo que, constantemente, Atos dos Apóstolos, nesse momento, antes até de falar das viagens de Paulo, vai nos citando vários momentos de prisão e soltura. É discípulo que é preso, discípulo que é solto, e muitas vezes soltos diretamente pelos anjos de Deus. Fala-se, inclusive, nesse momento, de um membro do Sinédrio, um conselheiro, na verdade, chamado Gamaliel, que no meio dessas idas e vindas de prisão, de pressões que os discípulos estão sofrendo, Gamaliel, como conselheiro do próprio Sinédrio, ou seja, fazendo parte do grupo daqueles saduceus, os homens mais importantes do judaísmo, ele joga ali um lampejo de sobriedade e fala, gente, calma, né? O grupo sequer está ouvindo e se permitindo vivenciar as experiências de fé que esses homens estão nos apresentando. Calma, vamos ouvi-los, né? Vamos compreendê-los. Muito possivelmente eles podem estar com a verdade e nós não. Então, olha só, de dentro do próprio judaísmo vai surgindo aqueles que começam a se deparar com as experiências de Cristo e vão ficando sensibilizados, porque sentem e vivem a experiência acontecendo dentro dos próprios corações. E isso é um acontecimento que vai crescendo cada vez mais. Né? Em meio a essas solturas em prisões, chega um momento em que os 12 eles já percebem que sozinhos, né, eles não têm pernas e braços suficientes para continuar administrando a quantidade de demandas de pregações, de evangelizações, de curas, de todas as ações feitas em nome de Jesus, conforme a orientação do próprio Mestre Deus, e eles vão começando a consagrar leigos, prática que ainda hoje está presente no ambiente das igrejas cristãs, a consagração de leigos, ou seja, pessoas comuns, pessoas da messe, que estão ali presentes e participantes, que vão sendo consagradas, recebendo ali forças do Espírito Santo e orientação para que possam fazer práticas de ações extraordinárias, como curas, como evangelizações e quaisquer outras em nome de Jesus Cristo. Então, não só o rebanho vai aumentando de seguidores, mas também pastores vão se avolumando, né? Vão dando mais corpo, cada vez mais corpo, a essa igreja que cresce. Quando a gente fala disso, a gente já tem que ter a noção, inclusive pelas explicações dos Atos, que isso não se concentra mais apenas em Jerusalém. Aquelas regiões vizinhas, né, mais próximas, elas vão começando a receber e a notícia vai se difundindo. Então ela vagarosamente vai indo para a região de Samaria, vai indo para a região da Cesareia, vai indo para a região de Jope, vai indo para a região de Hebrom mais abaixo. A palavra vai se espalhando, né? Não só a palavra, mas essas ações evangelizadoras, né? E a igreja, o que é, senão a união de dois ou mais em nome de Jesus, conforme ele mesmo orientou. Então essas igrejas elas vão se multiplicando de forma até familiar nesses primeiros momentos. E é isso que a gente chama de igreja primitiva, de acordo com os ensinamentos de Lucas aqui nos Atos. A igreja primitiva nada mais é aquela igreja que é a primeira, que são aquelas poucas pessoas que ouvem e recebem a evangelização e começam a vivenciar e praticar aquilo no seu dia a dia. Isso é a igreja primitiva.
Essas igrejas que iniciam dentro dos lares, com poucas pessoas que recebem o anúncio, ficam maravilhados e começam a vivenciar aquilo no dia a dia. Muitas vezes até escondidos, né? De forma ali a evitar que fossem presos, que pudessem professar e manifestar a sua fé, mas não de forma aberta num primeiro momento. Aqueles que se arriscam a expressar cada vez mais forte, mais fervorosamente a sua fé, vão em alguns momentos até sendo martirizados, muitos vão sendo presos, muitos vão sendo mortos, e é dessa maneira que a igreja vai tomando o seu corpo. E é nesse momento, né, nessa circunstância, que surge até a figura, né, de um personagem muito importante para os Atos e também para todo o início da cristandade, que é Estevão, que é acusado de blasfêmia por estar já falando em nome de Jesus, evangelizando, pregando. Ele passa por essa circunstância, né, de prisão, de volta, de pressão sobre ele, onde ele é iluminado por Deus, mantém-se firme em todas as suas palavras, em tudo aquilo que ele prega, em tudo aquilo que ele defende, ao ponto em que ele é expulso e morto da cidade onde ele estava. E esse personagem é tão importante porque nesse grupo de judeus fervorosos que estava perseguindo, expulsa e mata ele, está Saulo, né, que futuramente terá seu nome mudado para Paulo. Então Saulo, ele era um grande perseguidor de cristãos, e nesse personagem que é Estevão, Saulo é um dos partícipes dessa pressão, expulsão e da morte dele. Então, esse acontecimento, ele revela a nós todos, através aqui da escrita de Lucas nos Atos, como Paulo, Saulo, ainda nesse momento, se apresenta e se mostra no mundo cristão, se mostra como esse grande perseguidor de cristãos. Fala ainda, nesse momento dos Atos, sobre o apóstolo Filipe, que ele se lançou a Samaria, reforçando, como todos sabem, a Samaria, aquela região acima de Jerusalém, antes da Galileia, que era uma região vista de maneira muito marginalizada por todos, por ter ali na sua rotina, no seu ambiente, judeus cruzados, digamos assim, né? Judeus que foram voltando e retornando de vários momentos e períodos de exílio e tinham cruzado a sua linhagem com outros povos. Então, por isso eles eram mal vistos. E Filipe, nesse momento, inclusive, vai lá realizar pregações e trazer esse povo para a evangelização cristã. Pedro e João também vão com ele num outro momento. Então, falado desses acontecimentos, voltando aqui um pouco à situação de Estevão, tudo isso se dá no mesmo período, segundo os Atos dos Apóstolos, e eis então que Deus fala diretamente com Saulo. Os Atos nos apresentam essa passagem, e existem até alguns filmes muito bonitos, muito especiais, que mostram isso de maneira bastante profunda também. Deus falando com Saulo, revelando-se a ele e pedindo para que ele saia dessa posição de perseguidor de cristãos e passe a ser um pescador de homens para Cristo. E ele entra numa cegueira temporária após essa revelação. E após receber um homem, também um personagem muito importante neste momento, chamado Ananias, que reza, que ora sobre ele, que pede ali a intercessão divina, Saulo acorda, recobre a sua visão, volta a ter a visão novamente, compreende tudo o que aconteceu e se converte a Cristo, se converte a Jesus, deixando de ser um perseguidor para ser um perseguido, inclusive. Passa a dedicar a sua vida à maravilhosa missão e talvez a mais importante missão do cristianismo neste momento, onde a religiosidade começa a avançar a todos os povos, mostrando e ensinando quem é e o que é Cristo, a divindade de Cristo. Paulo se coloca como principal personagem de toda essa dispersão da palavra evangelizadora de Jesus. Sem as ações de Paulo, aquele mundo mais fortalecido da época, que era a região da Turquia, que a gente está falando aqui de Turquia, Grécia, Macedônia, Roma, as ilhas de Creta e do Chipre, de Malta, a região de Israel, a região libanesa. Imaginem que todo esse ambiente no entorno do mar Mediterrâneo era a parte mais importante do mundo naquela época. E era justamente ali que Paulo tomou a liberdade e, orientado por Jesus, orientado por Deus, ele vai disseminando, vai rodando tudo aquilo, realiza 4 grandes viagens, que a gente vai falar delas a partir de agora, fundando igrejas e fundando comunidades cristãs nesses lugares. Olha só a dimensão das ações desse grande apóstolo que sequer conheceu Jesus pessoalmente. Então,
A partir deste momento, a gente vai passar a falar agora das 4 grandes viagens de Paulo, sendo que a última delas, a quarta, é a viagem final, quando ele vai para Roma, que era o verdadeiro destino dele. Até para vocês compreenderem por que o grande objetivo de Paulo sempre foi chegar a Roma. Né? Não só porque Roma era a capital do Império Romano, mas porque Roma era a capital do mundo naquela época. Roma era a cidade mais importante do mundo. Era ali que se concentravam as principais decisões de tudo que acontecia. O mundo era praticamente dominado pelo Império Romano, ou a parte mais importante. Era a estrutura civil e militar mais robusta e mais importante da época, tendo um grande domínio, e continuou tendo um grande domínio da região por séculos ainda, após a vinda de Cristo. Então, quando Paulo tem esse objetivo de ir para lá, é basicamente como se ele estivesse colocando uma semente no centro do mundo, né? Fazendo brotar ali. Se brota no centro do mundo, isso vai se espalhar, e é o que acontece. Tanto é que, como sabemos hoje, a sede de uma das principais, se não a principal representação cristã no mundo até hoje, que é a Igreja Católica, é dentro de Roma, dentro do Vaticano, numa cidade-estado, que se estabelece ali, claro, vai se fortalecendo século após século. Bom, e antes dele iniciar suas viagens, né, cita-se em Atos que ele vai a Jerusalém, é recebido por Barnabé e pelos apóstolos que ali estão, é aceito, intensifica sua pregação e depois vai para Tarso, né, uma cidade muito importante numa região que hoje é a Turquia, e por isso, inclusive, que ele é chamado de Paulo de Tarso também, né, por muitos, porque ali acaba sendo como se fosse a central de todas as suas operações, de todas as suas viagens, né? Em Tarso e depois em Antioquia são os locais onde ele vai estabelecendo as suas bases doutrinárias, onde ele, quando faz grandes viagens, acaba voltando sempre por ali ou para aquela região. Então acaba sendo de fato uma base que ele cria. Por isso que a gente até o chama de Paulo de Tarso, porque acaba sendo essa cidade tão importante para a rotina e para a vida evangelizadora dele. Bom, e o anúncio de Jesus, não só por Saulo, que vai ser chamado Paulo daqui a pouco, ele vai se intensificando, né? Não apenas por eles, mas também por vários outros discípulos e pela messe que vai crescendo gradualmente, né? Então, mesmo que a esse momento ainda não se tenham igrejas físicas, digamos assim, fortalecidas, estruturadas, mas já há as primitivas, né? Aquelas igrejas de casa, aquelas igrejas que são a base da evangelização, aquelas que vão diariamente proliferando a palavra, espalhando a boa nova por todos os rincões. Isso se intensifica, por maiores que sejam perseguições, pressões e até mesmo ainda prisões e martírios possam estar acontecendo. Esse desenvolvimento da igreja primitiva, ele não para, ele vai explodindo em crescimento a cada dia que passava. Cita-se, inclusive, nesse momento que Herodes, né, governante da região, ele tenta ainda prender Pedro e tenta fazer ali algumas ações para coibir o que estava acontecendo. E que o próprio Herodes é ferido e morto até pelos anjos de Deus, né? O que vai gerando um certo temor por aqueles que eram contrários aos cristãos. Os próprios anjos intercediam em muitas ocasiões, fazendo com que a evangelização pudesse acontecer. Diante desses acontecimentos, 3 personagens muito importantes se juntam para, em conjunto, em comunidade, espalharem e disseminarem a palavra: João, Saulo e Barnabé. Então, esses 3 personagens, eles se juntam para dar o pontapé inicial nessas ações missionárias e expedicionárias. E já na primeira viagem, né, eu vou sempre colocando aqui do lado, já na primeira viagem de Saulo, agora já chamado Paulo, ele, Barnabé e João chegam ao Chipre, uma ilha no Mediterrâneo, como vocês sabem, e ali eles vão desenvolvendo e disseminando a palavra evangelizadora, onde muitos vão crendo e se convertendo, e claro, outros vão resistindo, e vocês vão vendo e vão percebendo que isso acontecia sempre. Então, em muitos desses locais, quando eles conseguiam fundar uma igreja ou fundar uma assembleia, constituir pessoas ali que se convertem e continuam as doutrinas, eles também, paralelamente, vão sendo expulsos por outra parte do povo, né? Então eles vão fundando e meio que fugindo, eles vão fundando e meio que fugindo. Em algumas ocasiões são presos, são açoitados, vão sendo expulsos. E em outras, pelo fervor da fé, claro, eles vão conseguindo constituir essas igrejas primitivas, essas primeiras assembleias, fazendo dessa forma com que a cristandade vá se institucionalizando. E daqui a pouco a gente até vai ver um momento em que isso fica bem específico para nós, né? A necessidade de
institucionalizar a religiosidade, né? As próprias viagens de Paulo e a necessidade que essas igrejas têm de manter uma mesma rotina de acordo com as pregações e com os evangelhos, eles precisam ter uma organização social em paralelo, né? Ou seja, essas comunidades elas precisam de materiais, elas precisam de gente, elas precisam de estrutura, precisam de recursos, e para isso tudo precisa existir regra, precisa existir algum tipo de padrão. E também são essas questões que Paulo e seus assessores, seus acompanhantes, eles vão ajudando essas comunidades a desenvolverem, né? Se uma comunidade está passando por um aperto, ela acaba ajudando outra. Se outra comunidade desenvolveu uma forma de conseguir se reunir semanalmente de uma maneira segura, ela divide isso e compartilha com a cidade vizinha para que eles façam também. Então, a isso a gente vai dando o nome de institucionalização da fé, que nos Atos ela é apresentada em vários momentos, de formas até bastante pontuais, onde Paulo ia orientando o que devia ser feito, né? Como lidar com dinheiro, como lidar com os recursos, como se reunir. Tudo isso vai sendo explicado e difundido por Paulo e seus seguidores. Bom, então do Chipre, João volta para Jerusalém para iniciar outros caminhos de pregação e Paulo e Barnabé eles seguem juntos, passando por Perge, Antioquia da Psídia, que é uma região mais a noroeste da Turquia que a gente conhece atual, já é um caminho que vai para Macedônia, Grécia, para a Europa, vão para Icônio, até chegarem também em Listra e Derbe, que são cidades bastante importantes daquela região peninsular ali da atual Turquia, que a gente chamava na época de Ásia Menor. Em Listra, por exemplo, acontece uma coisa bastante interessante, que eles ali realizando curas especificamente de um paralítico, as pessoas começam a compreender ou a imaginar que eles eram os deuses, né? Eles estão vindo aqui curando. Isso se deu em Listra. E Paulo e Barnabé explicam para o povo, não somos nós, né? Vocês têm que entender. Nós estamos aqui apenas como repassadores, estamos aqui apenas como apóstolos e discípulos daquele que é o maior de todos, que é Jesus. Fazemos em nome dele. E o povo foi compreendendo e começava a seguir Jesus deliberadamente. Quando eles chegam em Derbe, a situação já não é tão favorável assim. Alguns judeus ali, numa comunidade bastante forte, judaica em Derbe, eles conseguem perseguir Paulo, expulsam ele da cidade. Cita-se até que quando ele consegue fugir desse grupo, ele volta para Antioquia. Como eu explicava para vocês, era uma das bases que Paulo tinha, em Tarso e Antioquia. Ele sempre usava essas cidades como pontos de apoio. E os conflitos principais nesse período em que judeus resistiam era de fatores tradicionais, como eu falava, né, há pouco. Poxa, eles passaram séculos, milênios praticando certas coisas, né, as leis de Moisés, circuncisão, alimentos que eram permitidos ou não, regras do dia a dia, e eles questionam tudo isso. Como é que a gente vai? Tá bom, vocês estão apresentando pra gente a boa nova de Cristo, né? Nós estamos de fato maravilhados com a boa nova de Cristo. Mas como que a gente consegue relacionar tudo isso com a rotina que a gente já tem? Então isso acaba sendo um grande problema e, na verdade, não só Paulo, como mais os outros apóstolos que vivem também essa necessidade de chegar num consenso sobre isso, né? Porque Jesus era judeu. Então os próprios judeus questionam isso em muitos momentos. Ele era judeu, ele foi circuncidado. Agora vocês estão dizendo pra gente que não tem mais que circuncidar, que mudou. Vocês compreendam, né? Compreendam o que podia se passar na cabeça desses judeus, desses líderes mais fervorosos. Eles tinham realmente os motivos, né, a favor deles para compreender tudo isso. Situação, inclusive, que faz com que Paulo vá a Jerusalém, se reúna com Pedro e com vários outros discípulos e seguidores, inclusive o próprio Barnabé também se reúne com eles em Jerusalém, realizando o primeiro concílio de Jerusalém. O primeiro grande encontro da religiosidade para discutir as questões da fé e tomar algumas decisões. Isso é um concílio, né, que foi sendo realizado diversos ao longo da história, como vocês já devem ter ouvido falar. Concílio de Trento, Concílio do Vaticano e vários outros que nós tivemos ao longo da história. Então, neste primeiro concílio, onde se reúnem ali essas principais lideranças e pastores religiosos, eles colocam em pauta justamente isso, né? Como nós iremos oferecer para esse povo orientações que façam com que eles possam relacionar as culturas existentes no seu dia a dia com a boa nova de Jesus.
Não há necessidade de estarmos em contrariedade. Podemos abraçar a todos e fazer com que a misericórdia de Jesus nos oriente diante de todas essas questões. E diante disso, como resultado desse primeiro concílio, eles redigem uma carta de orientações e recomendações da cristandade. E assim se inicia a segunda viagem de Paulo, de posse dessa carta de orientação do que era possível ser feito, quais eram as orientações práticas, como os judeus poderiam se relacionar com essa nova experiência de fé apresentada por Jesus. E aí eles partem numa segunda viagem para difundir as informações dessa carta por todas aquelas comunidades, não só que já tinham sido fundadas, mas também por novas comunidades a serem formadas naquela região. Inclusive nessa viagem, quem acompanha Paulo é um outro personagem também muito importante, um seguidor que se junta ao grupo chamado Silas, sendo que Barnabé ele foi com Marcos, João Marcos, aquele Marcos evangelista, vão para o Chipre fazer novas pregações. Por que Barnabé sempre vai ao Chipre? Porque ele era de lá. Então, possivelmente, ele tinha ali uma familiaridade, ele tinha ali uma facilidade para conseguir acessar a rotina daquelas pessoas e evangelizar. Então, Paulo vai com Silas para um rumo, Barnabé vai com João Marcos, o Marcos evangelista, para o Chipre. Paulo e Silas eles vão para uma região mais a leste da Ásia, indo ali para os rumos da Síria e da Cilícia, né? Inclusive, nessa ida é quando eles conhecem Timóteo, outro personagem bastante importante que vira um dos grandes assessores e companheiros de Paulo, sendo a ele, inclusive, direcionado cartas muito importantes do apóstolo Paulo. Então, mesmo com esse direcionamento de irem para essa região da Ásia mais a leste, o próprio Espírito Santo proíbe eles da viagem, talvez evitando alguns acontecimentos e dando um livramento ali para eles. Eles redirecionam o rumo deles e voltam para aquelas regiões que eles já tinham passado antes, né? E mudam seu rumo para a Europa, né? Em sentido ali a Macedônia, seguindo por lugares como Troade, como Filipos, Neápolis e Samotrácia. Então, eles deixam de ir para o leste, voltam para o lado europeu, indo para o sentido da Macedônia, passando por todos esses locais. O objetivo deles, pegar aquela carta do Concílio de Jerusalém, difundir aquelas informações para apresentar que não apenas judeus, pagãos, estrangeiros, todo e qualquer povo era convidado a seguir Jesus e que eles tinham ali uma primeira base doutrinária que poderia facilitar a rotina, poderia dar orientações práticas de como eles relacionarem o dia a dia deles com as orientações de Jesus. Estando inclusive em uma dessas cidades, em Filipos, né, Silas e Paulo eles são presos e açoitados. Recebem também, por honra e glória de Deus, a libertação, onde eles são desacorrentados. Avançam também para uma outra cidade muito conhecida por todos vocês, chamada Tessalônica, né, de onde, claro, através das comunidades fundadas ali, Paulo posteriormente escreve cartas para eles também. 1º e 2º Tessalonicenses são cartas sempre direcionadas para eles. E aqui vocês vão perceber uma estrutura bem interessante, que os Atos faz com as cartas paulinas, que são 13, que nós veremos mais à frente. Várias dessas comunidades, por onde Paulo passou, depois que ele passava ou até estando lá, ele escreve cartas maravilhosas de orientação, de glorificação e até mesmo de correção das atividades daquele povo. E são as grandes cartas paulinas. Carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, carta a Timóteo, que era o seguidor dele, carta a Tito, que foi outro seguidor, carta aos Filipenses. Então, Paulo vai escrevendo vários documentos para estabelecer de maneira formal as orientações e regras que deveriam ser seguidas, fazendo agora um link entre os Atos e essas passagens com as próprias cartas que virão à frente, que são de fato muito intensas, né? Paulo deixou para nós 13 cartas muito profundas, né? Após essas passagens, como a gente sabe, em muitos lugares eles vão sendo açoitados, vão sendo perseguidos, vão fugindo. Eles passam também por um local chamado Bereia, até chegar a Atenas, que já era uma grande cidade, né? Centro ali de toda aquela rotina grega, centro de todo aquele conhecimento grego. Atenas recebe Paulo, onde ele faz diversas pregações muito intensas, muito fortes, e sendo ali uma comunidade muito grande, muito expressiva, ele consegue arrebanhar muitas personalidades, né, que vão também largando tudo e seguindo eles. Um desses personagens, em Atenas, que segue Paulo e se vê evangelizado por ele, é Dionísio,
um nome também muito importante nesse início da formação cristã. Em Atenas ele se estabelece por um tempo, ali ele é aceito por muitos, é caçoado por outros, mas aí ele dá início, a partir de Atenas, a sua terceira viagem, né? E ele parte nessa terceira viagem para Corinto, uma cidade muito famosa até hoje, não apenas pelos atos, mas pelas cartas maravilhosas que Paulo escreve a essas cidades depois, 1º e 2º Coríntios, que são cartas muito profundas, que acabam revelando as experiências que Paulo teve, as orientações que Paulo dá, para que esse povo siga, corrija, reaviva a sua fé. Então, ali em Corinto, nessa terceira viagem, Paulo chega em Corinto e passa ali 1 ano e meio desenvolvendo todas as suas doutrinas evangelizadoras e fazendo grandes amigos junto a Cristo. Em especial Áquila e Priscila, que são aquelas pessoas que recebem Paulo, dão ali uma sustentação para a base, para a formação cristã naquele local. Silas e Timóteo, que haviam se dispersado em outras cidades por essas questões de fugas, acabam se reunindo. Então há um momento ali, por esse período interessante, que Paulo fica em Corinto com Áquila, Priscila, se juntam também Silas e Timóteo. Todos ali têm a oportunidade de, nesse período, conseguirem produzir muito conhecimento, uma riqueza grande de disseminação evangelizadora. Foi um ponto muito importante para as viagens dele e também para a missão dele como disseminador da fé em Jesus. E ali, não só por esse tempo todo, mas também por toda essa força que eles têm, por toda essa ajuda, eles conseguem um trabalho muito grande com os pagãos, com aquelas pessoas que não tinham uma linhagem, uma doutrina religiosa na sua vida, no seu dia a dia. Eles conseguem abrir, de fato, os olhos e o coração dessas pessoas e trazê-los para o seguimento a Jesus. Algo que se intensifica muito e que também vai criando muita resistência por judeus fervorosos, Muitas pessoas olhavam para aquilo e falavam: como é que eu vou me converter para uma religião que está trazendo também pagãos, prostitutas, cobradores e como? E essa é a messe de Jesus. A messe que é aberta a todos para que se convertam e sigam o mesmo caminho da vida. Ao deixar Corinto, ele passa por várias comunidades, avança também e volta para Antioquia, onde era aquela sua base, naquela região lateral da atual Turquia, também próximo ao Mar Mediterrâneo, reiniciando em seguida uma nova peregrinação. Nessa nova peregrinação, que faz parte dessa viagem que ele está fazendo, chega a Éfeso, cidade muito importante também. Há inclusive uma passagem ali de um novo líder que se junta a eles, chamado Apolo de Alexandria, que se torna um grande pregador de Jesus. Paulo chega ali, batizando, professando e conseguindo muitas conversões, Cita-se, inclusive, nos Atos, que nesta situação, nessa cidade em Éfeso, ele consegue fazer uma conversão muito especial de 12 pessoas, um número muito simbólico, que são aqueles 12 que aceitam o batismo, a conversão, passam a segui-lo e disseminam e vão disseminando o evangelho também naquela região. Muitos milagres vão sendo feitos através de Paulo. E há uma passagem também de outros personagens muito importantes, que são os 7 filhos de Seva, que eram um importante sacerdote judeu, que também se convertem, passam a seguir o evangelho, passam a seguir Paulo, claro, em nome de Jesus, realizando muitos trabalhos de exorcismo, de expulsão de demônios, de curas, em nome de Jesus. Nesse momento, já no meio para o final dessa terceira viagem, Paulo ele já vai se direcionando a voltar para Jerusalém, porque ele estava se preparando, ele estava talvez se organizando para a principal de todas as suas missões, que seria chegar a Roma. Então, para isso, ele tinha em mente, segundo as Escrituras, segundo Atos nos apresenta, que ele precisava voltar a Jerusalém para ter com os discípulos e organizar como isso se daria, como seria feita essa viagem, talvez, final. Então, mas isso não acontece nesse momento. Ele ainda está em Éfeso, quando ele se vê em meio a algo bastante interessante. Um grupo de artesãos ali acaba se reunindo em defesa da deusa Artemis, uma deusa grega, e eles começam a entrar numa contradição muito grande com os ensinamentos do Evangelho, o que vai causando um grande tumulto e gerando uma revolta muito grande. Ela vai se encorpando. Diante dessa situação, Paulo e outros cristãos eles partem para a Síria, já no leste, indo ali para o sentido da Ásia mesmo, principal, a região da Síria, já indo para baixo de onde nós temos Israel e a Jordânia. E o objetivo disso não é apenas uma proteção, mas também continuar a doutrina evangelizadora. Dali, eles seguem para Jerusalém.
Como eu comentava, era o grande objetivo de Paulo ir a Roma, e ele tinha em mente passar por Jerusalém para poder estruturar como isso tudo aconteceria. E antes de chegar em Jerusalém, né, como ele não tinha ainda feito uma viagem mais intensa naquela região da Síria, acabou sendo essa a oportunidade, ele vai passando por vários locais, formando comunidades ali. Então estamos falando de Cós, Rhodes, Pátara, claro, indo depois para o Chipre, passando também por Tiro, ali onde é o atual Líbano, até chegar definitivamente em Jerusalém. Então ele vai passando por uma série de cidades, evangelizando, doutrinando e se preparando para esse último desafio de sua vida. Chegando em Jerusalém, num primeiro momento, né, ele tem uma situação até favorável, né, ele se apresenta, ele prega, alguns discípulos pedem para que ele raspe a sua cabeça em sinal de purificação, e assim ele faz, não apenas raspa a cabeça, como inicia uma grande purificação de corpo, de alma, de mente, né? Paulo havia passado por tantos e tantos anos de peregrinações, de viagens, de fugas, uma situação de vida bastante difícil, vivendo açoitado, mas fazendo tudo para combater o bom combate, como ele mesmo vai dizer em algumas cartas à frente. Então vocês imaginam que a missão evangelizadora desse apóstolo foi uma coisa extraordinária, difícil, de muitas perseguições, temendo pela sua vida diariamente, e como ele mesmo sempre repetia, né? Fazia o que fazia em nome de Jesus, para que a messe e a evangelização acontecessem. Ele, que foi um grande perseguidor, passou a ser um dos mais perseguidos de todo aquele tempo. Mas estando ali, e diante de toda essa vida de evangelização, ele acaba sendo capturado e preso por, claro, aquelas lideranças mais hipócritas, corruptas, com pensamentos ardilosos, como a gente tanto viu nos evangelhos. Aqui havia um tribuno, né? Um tribuno que ele tinha um grande apreço por Paulo, ele reconhecia as maravilhas que Paulo tinha desenvolvido e via nele, claro, a inocência, né? Ele estava pregando, ele estava apenas disseminando o evangelho e a palavra daquele a quem ele seguia. Mesmo com a ajuda desse tribuno, por mais que ele possa ter conseguido fugir da morte no primeiro momento, mas ele não conseguiu fugir da prisão, né? Então Paulo é preso de fato, e ele vai sendo julgado e rejulgado e colocado à pressão quase que diariamente para que tentem frear esse avanço do cristianismo que ele vai fazendo acontecer mundo afora. Levam ele para Cesareia, na Cesareia, que era uma cidade muito importante já nas proximidades, ali na beira do mar Mediterrâneo, na Jerusalém mais para dentro de Israel, levam para Cesareia. Em Cesareia, quando percebem, sabem, né, tomam conta que ele é não apenas judeu, mas que ele é um cidadão romano também, começam a frear um pouco, começam a tomar um pouco mais de cuidado com o que fariam com ele, pois a cidadania romana naquele tempo era fruto de muito prestígio, era algo que dava uma certa proteção às pessoas, né, por estarem de fato ligadas ao centro do mundo na época, né, a sede de todo o império. Então era como se você estivesse açoitando um próprio compatriota seu. Então eles evitam a morte, mas deixam ele preso por um longo período. E ele ali naquele tempo, aproximadamente 2 anos, sempre pedindo a Deus, sempre temente a Deus, aguardando pelo momento correto e oportuno, e sempre pedindo para que ele tenha e consiga uma audiência direta com César, né? Para que César possa ouvi-lo diretamente, sendo ele um cidadão romano. Qual que era o grande objetivo dele com esse pedido? De alguma forma chegar a Roma. Esse era o grande objetivo dele. Ele estava tentando se utilizar da situação dramática que ele estava, mas usar isso como até uma ponte para que ele conseguisse esse grande objetivo, que era fazer o cristianismo brotar dentro da capital do mundo. E conforme vão mudando as lideranças de Cesareia, né, vão mudando os governantes, chega-se um ponto em que há um governante chamado Festo, também juntamente com o rei Agripa da região, eles veem em Paulo a inocência e começam a perceber que aquela demanda dele de ter uma audiência com César, de fato pode ser justa. Isso lhe é concedido. Ele não é solto, mas lhe é permitido que ele embarque numa viagem para Roma, para que ele possa ter a tão sonhada audiência com César. Eis que então é iniciada a 4ª e última viagem de Paulo, rumo a Roma. Ele estava preso em Cesareia, lhe é permitida essa audiência com César, colocam ele numa embarcação e ele parte.
Só que essa viagem não foi fácil, né? Diz o livro dos Atos que a viagem foi extremamente turbulenta, cheia de vendavais e tempestades, e que ele, em todos os momentos, pedia a intervenção de Jesus, pedia a intervenção divina, que se fez, acalmou aquele povo e eles conseguiram chegar num local que ele, num primeiro momento, nem sabia onde era. Estavam desembarcando na ilha de Malta. São muito bem recebidos ali, e Paulo, inclusive, ele faz pregações, faz conversões ali e consegue estabelecer um conhecimento evangelizador muito forte já na ilha de Malta naquele momento. Eis que então ele parte definitivamente para Roma. Quando chega em Roma, ele se defende imediatamente, ele é muito bem recebido e diante ali daquelas indagações, de todas aquelas reuniões que ele consegue ter, mantém ele numa prisão domiciliar, porque não vem que ele fez nada, mas ele tem uma sentença a cumprir. Então lhe é permitido que ele tenha uma prisão domiciliar, é concedido um local adequado a ele e ali ele fica. E os Atos dos Apóstolos se encerram dizendo que Paulo ali permanece, que ele consegue realizar pregações mesmo estando em uma prisão domiciliar. Não diz que ele teve a audiência tão esperada com César, mas ele está em Roma e, mesmo preso, consegue disseminar o evangelho. O livro dos Atos se encerra sem dar ali uma explicação do que acontece com a vida de Paulo. Informação essa que ela é apresentada e sugerida e até em outros livros. Atos se encerra não dizendo o que acontece da vida de Paulo. Se encerra falando isso, que ele estava numa prisão domiciliar, difundindo o evangelho e que conseguiu cumprir a sua missão ao longo de todos esses anos de peregrinação. Espero que vocês tenham gostado muito dessa abordagem. De fato, é um livro bastante intenso. Ele faz uma explicação para nós essencial para que todos compreendam como o cristianismo começa a enraizar-se por todos os locais do mundo. Se Paulo não tivesse feito suas peregrinações, possivelmente o cristianismo não seria o que é hoje. Faço um convite a cada um de vocês. Não é inscrito no canal? Por favor, se inscreva, ative o sino de notificação, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e até, se você quiser, deixa algum comentário aí abaixo se você gostou do nosso material, se você está achando interessante, isso nos ajuda bastante. Na descrição do vídeo, também aí abaixo, você tem 2 links. A Bíblia em Resumo é um livro. Você pode baixar gratuitamente no primeiro link. Ele vai completo para você em PDF, você baixa aí agora, vai ter ele no seu tablet, celular, no computador, onde você quiser. E claro, se você quiser também contribuir com o nosso projeto, no segundo link você vai na lojinha e compra o livro A Bíblia em Resumo. Qual que é o objetivo dessa venda? Todo valor recolhido, lucro, direitos autorais, tudo vai ser destinado para as instituições que necessitam aqui na cidade onde eu moro, que é Cotia. Então o verdadeiro objetivo desse projeto é fazer aí uma ajuda, um auxílio a essas instituições que tanto precisam. Esse é o objetivo da minha dedicação. Espero vocês na continuação dos nossos vídeos. Tchau, tchau!